Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixe um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha vida, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro de mim ou qualquer outro item. Finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou algum produto pela Amazon, use o link de algum canal associado. Assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Dados os recados, vamos de resumo do mês. Aqui estão os livros que eu li nesse mês. Foi um mês para mim de muita ansiedade. Eu acho que ansiedade geral da vida. Aí a vontade era de ler tudo ao mesmo tempo. Só que eu não caí nessa bobagem não. Eu, por estar ansiosa mesmo, durante o mês, li um livro por vez para realmente demandar tranquilo, porque eu sinto que quando eu começo mais de um, 2 ou 3 de uma só vez, eu fico presa a várias leituras e não concluo nada. E graças a Deus deu certo. Os livros estão aqui e eu vou falar bem por alto sobre eles, tá bom? Eu gostei de todas as leituras e o primeiro que eu quero falar é esse aqui, Hamlet, da Megan Farrell. Eu já tinha escutado várias recomendações boas desse livro, várias resenhas na plataforma, e aí finalmente chegou a vez de eu ter minha experiência. Aqui a capa comercial é um livro do Instinto Clube Intrínseco. Essa leitura eu fiz junto com a Camila, do canal Qual Próximo, e a Edviges, que faz bastante resenha no Scooby. Eu vou deixar o link do Scooby de Edviges e do canal da Camila para que vocês possam conhecer. E aqui conta a história de Agnes. Agnes é uma jovem que tem uma vida meio misteriosa, meio trágica, porque ela é filha de um pai, mas de uma mãe morta. E ela vive com o pai, a sua madrasta, outros irmãos. Tem um irmão do primeiro casamento do pai. E a Agnes, ela tem um quê de bruxa. É uma menina meio selvagem. E num dado momento ela conhece um jovem que vai à casa dela para ser preceptor, né? Que era muito comum esse termo antigamente. Uma espécie de professor de seus irmãos. Esse jovem se encanta pela Agnes e eles acabam casando. Constroem uma família. Ele é um jovem culto, gosta de escrever. E vez por outra, ele se ausenta da cidade, do vilarejo onde eles moram, para tentar a vida numa Londres mais agitada, movimentada. A Agnes, ela tem uma primeira filha, a Susana, e depois ela tem a Judith e o Hamlet, que são crianças gêmeas. E no nascimento dessas crianças existe sempre toda uma aura de misticismo, porque ela meio que consegue perceber o que vai acontecer com a vida dela. Inclusive ela tem meio que um dom de clarividência. Ela toca na mão das pessoas e aí sabe precisar algo do destino daquelas pessoas. Mas ela tem, como toda pessoa, pontos cegos na sua vida. E ela fica num dado momento muito na expectativa da recuperação de um dos filhos. E pensando que aquela criança vai partir, quando na verdade é outra que ela não esperava, né? Que é o Hamlet. E aí fica todo um choque dela como mãe, do pai, e da perca daquela criança. O casamento tem uma certa ruptura e o pai vai escrever, tem sucesso na escrita, no teatro, e faz uma peça em homenagem ao filho. Essa história ela tem meio que um escape histórico, mesmo sendo ficcional, porque eu acho que todo mundo conhece que Hamlet foi uma peça, né, trágica de Shakespeare, e é mais ou menos esse mote. A história
Eu achei que ia ter um escape mais histórico, mas a bem da verdade que é uma história muito para tratar sobre as percas, sobre o luto, a vida diante dessas intempéries. Eu gostei muito do fundo histórico que tem nessa narrativa, que se passa no século XIV, onde tem uma grande peste. É interessante porque uma das filhas da Agnes, ela tem dificuldade com a escrita, com a aprendizagem. É como se ela absorvesse o lado mais selvagem da mãe. E isso me fez lembrar de uma pessoa real que teve uma mente muito brilhante, mas que teve toda uma dificuldade na sua primeira infância de alfabetização, que foi o sociólogo Gilberto Freire, com sua obra mais conhecida, Casa Grande e Senzala. Para quem não conhece, Gilberto Freire foi um sociólogo pernambucano que retratou a vida e, apesar de algumas falhas, melhor representou o nosso processo de escravidão e as raças que compõem a formação do povo brasileiro, o branco, o português, o negro africano e o indígena brasileiro. E ele demorou muito a ser alfabetizado. A família até pensou que ele tinha uma demência. Ele começou primeiro a desenhar e ele foi alfabetizado em inglês, porque o seu professor era um professor inglês, e aí depois que ele foi aprender língua portuguesa. Eu vou ler só um trechinho aqui dessa história, só para que vocês entendam um pouco o tom do que a narrativa traz. E diz assim, aqui é um trecho, eu acho bem intimista, para falar sobre essa questão da perda e do luto. E diz assim: ela descobre que é possível chorar o dia todo e a noite toda. Descobre que há muitas formas diferentes de chorar. O brusco surto de lágrimas, os soluços profundos, devastadores, o brotar mudo incessante de água nos olhos, que a pele ferida em torno dos olhos pode ser tratada com óleo e que se instila tintura de eufrade e camomila, que é possível consolar as filhas falando sobre lugares no céu e felicidade eterna, e que todos voltarão a se encontrar depois da morte, e ele estará lá a esperá-los, embora não acredite em nada disso. Que nem sempre se sabe o que dizer a uma mulher que perdeu um filho, que alguns atravessam a rua a fim de evitá-la simplesmente por causa disso, que pessoas que não eram consideradas amigas próximas se apresentam sem aviso para ajudar, com pães e bolos deixados à porta, uma palavra gentil e adequada na saída da igreja, um afago no cabelo de Judite e um carinho no rosto lívido. É uma história maravilhosa e muito obrigada, Thay de Virgem, muito obrigada, Camila. Gostei muito de ler. A gente ainda vai fazer discussão sobre a leitura, mas eu achei que foi super gostosa a leitura e muito mais interessante por a gente ter essa oportunidade de ler junta e depois a gente vai trocar as figurinhas, tá bom? Aí dentro da perspectiva na minha TBA, eu li esse livro, Morte na Mesopotâmia. Existe um LC que eu estou fazendo, que será anual, e tem até um grupo no Zap para quem tiver interesse. Aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre esse projeto, e agora eu estou lendo com Lorena. Esse livro foi escolha dela e eu gostei muito da leitura. Confesso que tem sido para mim um desafio ler junto em LC assim, com o canal, porque semanalmente eu tenho feito os sprints, mas isso não é dificuldade. Os sprints eu tenho feito no Instagram, mas a questão do freio, de eu ler bem devagar para ir a gente fazendo, dando espaço para que todo mundo consiga ler, né? Aqui conta a história da enfermeira Lete, que ela vai cuidar de uma mulher, a esposa de um arqueólogo, a Louise Leade, e essa mulher, ela morre, né? E ela é uma mulher que está meio aterrorizada, e depois que ela morre, tem todo o desenrolar da história para descobrir quem foi o assassino. Essa enfermeira, Amy Leatiran, tem essa importância no sentido de contar a narrativa para a gente. Aqui temos o protagonista bem conhecido também, que é o investigador Poirot,
E eu gostei muito, achei assim bem diferente o final, bem fugindo do que eu esperava. Gostei e acho que é uma boa narrativa. Foi muito boa essa leitura. Eu ainda não gravei, mas eu acho que depois eu vou gravar um trecho de algum ponto desse livro que eu gostei, que eu achei mais interessante, para trazer para aquele quadrinho que eu tenho apresentado a vocês nesse novo ano, que é o trecho de livro, tá bom? E aí li esse livro, Girassol, de Garibaldi Otávio. Inclusive tem poesia já no canal, no quadro Chá e Poesia, que é um quadro que sai sempre poesias. Deixa eu tirar, gente. Sabe, sai sempre poesia nos sábados, uma poesia nova, um autor diferente. E aqui o autor ele vai trazer sobre coisas do dia a dia, sobre o amor, sobre a vida, vai homenagear algumas pessoas. E eu gostei muito, eu gostei muito. E é um livro que no decorrer do ano eu vou trabalhar outras vezes para fazer mais poesia pra gente, tá bom? E aí li esses livros, que foi o lado B dos candidatos. Aqui os autores eles vão falar sobre a Rousseff, o Aécio e a Marina. Eu gostei muito. É um livro que traz alguns aspectos interessantes sobre a vida desses políticos. Achei que os autores meio que deram uma passada de pano um pouco na vida pessoal do Aécio, mas eu acho que escrita política tem um quê disso. Eu gostei, não pretendo manter o livro, mas achei bem interessante. Se eu lembrar, eu deixo a arroba dos autores, para que vocês possam conhecer. São autores jornalistas, tá bom? Que tem esse enfoque de cobertura jornalística no enfoque da política. E aí li esse livro, Como Matar a Borboleta Azul, uma crônica da Era Dilma. Eu achei maravilhosa a leitura, porque aqui ela traz uma forma mais leve, por isso que ela faz uma crônica para falar sobre a conjectura do plano econômico que a Dilma criou e por que não deu certo. Eu acho interessante porque me fez relembrar das pedaladas, que foi o evento que justificou o impeachment da presidenta. A bem da verdade que foi de fato uma mera desculpa, porque posteriormente não demorou muito e o atual presidente Temer fez pedalada fiscal e não deu em nada. Mas eu gostei da leitura, gostei, achei interessante. Ela aqui desce um pouco uma lapada assim na Dilma, falando um pouco sobre seus humores, seu gênio, a sua falta às vezes de educação em relação aos que trabalham e convivem com ela. Não quero manter o livro, mas gostei, achei bem interessante e super recomendo também essa leitura. Ambas, na verdade, tá bom? Eu não desrecomendo nada, só quando o livro é problemático, mas não tenho nada contra. Até quando tem um político que eu não tenho lá uma simpatia como essa, eu acho que a gente tem que ler e cada um tem a sua opinião. E aí foram esses 5 livros de meta, e aí como deu tempo de incluir mais algumas coisinhas, eu incluí algumas coisinhas, como esse aqui, Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico. Esse livro aqui, eu também não quero manter, eu não acredito nessa ideia de riqueza. Eu sou aquele tipo de pessoa que não sei juntar dinheiro, muito menos multiplicar. Mas gostei de algumas coisas que ele falou, achei significativas. Achei importante ele falar sobre a questão da educação financeira, da pessoa ter reserva. E ele tece uma crítica muito severa em relação à classe média, da ilusão de serem ricos, quando na verdade a classe média está sobrevivendo até a classe média alta. Entre dívidas e dívidas, entre um imóvel financiado durante anos, entre um carro que é financiado durante 5 a 7 anos, entre saídas de cinema, mercado, e aquilo ali e só aquilo, né? Achei bem realista, gostei muito. Eu vou depois gravar um vídeo para mostrar alguns livros como esse, que eu quero fazer já o desapego. Não tenho muitos, mas tem alguns, então eu vou gravar, porque eu quero o meu acervo enxuto, sabe? Não quero um livro que eu não vá reler só para manter papel, como um mero troféu na estante. E acho que serve para alguém
e eu gosto muito dessa vibe. Aí finalmente li esse livro que eu já tinha comprado há um tempão, A Mansão do Rio Vermelho. Eu gostei muito da história, me surpreendeu. Eu achei que ia ser uma história chata de vampiro, num escape nacional. O autor foi perfeito em tudo que ele escreveu, porque ele criou uma história mais extensa, mas com isso amarrou melhor os personagens. E aqui a gente vai ver um vampiro, Auguste Partem, eu acho que é isso. Ele vive nessa mansão e ali vai mostrar um pouco da vida dele, a relação que ele desenvolve com as pessoas e o Jaime, né? E foi uma história que teve muitos personagens, teve muitas homenagens à obra mesmo, inspiradora de vampiros, que é Drácula, e achei muito interessante. Esse livro ele comprou uma trilogia, esse é o primeiro. Como eu não vou comprar os 2 ou 3, eu vou me desapegar. Mas eu gostei muito e super recomendo. Se você gosta de história de vampiro, aqui, apesar de alguns clichês, foge um pouco e eu gostei muito, eu super recomendo. É um livro nacional que vale super a pena vocês lerem para conhecerem. E aí, li esse livro, O Pequeno Príncipe. Eu já conheço a história, só que O Pequeno Príncipe aqui, ele veio com uma proposta diferente, com uma pegada de texto adaptado, mas ilustrações não originais de Exupéry. As ilustrações são uma pegada nacional e por isso um projeto bem engajador. Quando eu penso na versão original do Pequeno Príncipe, o texto e as ilustrações de Exupéry eu acho que são mais belas, mas eu gostei da perspectiva desse projeto nacional e acho que vale super a pena. Esse livro eu não vou manter porque, apesar de gostar de ler uma ou outra coisa infanto-juvenil, não é o meu forte e eu vou desapegar. Esse aqui eu vou doar para minha sobrinha, que gosta muito da narrativa. Ela é jovem, tem seus 18 anos e eu acho que vale a pena ficar com ela esse livro. Super recomendo. Aqui eu pude relembrar um pouco a história, que eu já li algumas vezes, e lembra aquela frase que é tão célebre, tão conhecida, que você é responsável por aquilo que você cativa. E a fight que o Pequeno Príncipe tem com a Rosa, né? Que é super vaidosa, super mimada. Super recomendo a leitura. Nessa versão, na versão original, eu acho ambas maravilhosas. E aí, como Lee Hank e fala sobre um pouco de peste, aí eu quis ler esse livro, A Peste. Eu achei interessante porque aqui vai falar sobre 3 fases da peste. A peste no período justiniano, que foi em 541, a grande peste, que foi em 1346, e a pandemia do século XIX, né? Aqui a gente vai ver quando se deu início ao período da quarentena. Tem trecho, tá, gravado sobre esse livro, que eu achei interessante. E aqui vai falar um pouco sobre o cerco de Caffa, que foi aquele conflito dos tártaros, quando tentaram invadir a cidade, mas não conseguiram por causa da muralha. E aí eles usaram catapultas para arremessar corpos de pessoas que já estavam contaminadas com a peste, né? Então aí foi considerada a primeira guerra biológica e é bem interessante, é bem interessante. Apesar de fininho, é um livro que traz uma compreensão muito gostosa e faz a gente relembrar, né, sobre a peste de uma maneira geral. Então foram essas leituras, não sei se eu me demorei muito ou se foi muito rápida, mas o vizinho tá aí causando com som, então vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Quem quiser comentar sobre essas leituras, se conhece, já leu, se tem vontade, ou que vocês leram nesse mês de fevereiro, pode ficar à vontade. Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!